Oi, professor, boa noite. Gostaria de mostrar para você hoje o meu trabalho sobre instrumentação biomédica, que foi um alimentador de pets. Vamos falar um pouquinho da minha motivação, do sensor, como eu montei tudo e como ele está funcionando agora. A minha motivação principal foi que eu adotei 2 gatos durante a pandemia, o Tio e o Simba, e hoje eles têm uma rotina de alimentação que é ao longo do dia, várias vezes ao dia, e com o fim da pandemia a gente tá voltando ao escritório. Então eles vão ficar muito tempo sozinhos, então seria muito interessante eles terem esse alimentador automático. E além disso, a gente vai viajar agora no final do ano, então isso vai ajudar muito. E pra gente desenvolver esse aplicativo, a gente fez a partir de um sensor de uma célula de carga. Então, essa célula de carga ela tem um extensômetro, de modo que quando a gente coloca uma carga na extremidade, a gente engasta uma extremidade e a gente coloca uma carga na outra, acontece uma deformação desse extensômetro, né? Acontece uma deformação e isso vai alterar as configurações elétricas internas dessa célula de carga. Essa célula de carga, ela tem na configuração interna alguns resistores posicionados em formato de uma ponte de Whitson, que você consegue ver o desenho por aqui. E nessa ponte de Whitson, quando ela tá equilibrada, né, de um modo normal, a configuração dos resistores é tal qual que a tensão entre os pontos C e D ela é zero, ela é nula. Acontece então que qualquer alteração na resistência desses resistores vai fazer com que essa diferença de potencial entre os pontos C e D se altere. Então, a gente consegue então ter uma relação entre a carga que a gente coloca e essa diferença de potencial, elas são proporcionais. O problema dessa diferença de potencial é que ela é muito baixa. Então, é necessário utilizar um HX711, por causa que ele é um módulo amplificador de sinal. Ele tem aquele PGA que a gente conversou na aula, e ele é um conversor analógico digital também. Além disso, eu utilizei um ISP32, não utilizei um Arduino Uno. No início do projeto eu estava utilizando o Arduino Uno, mas para que fosse mais fácil deixar o equipamento, né, o dispositivo funcionando e não precisar deixar o meu computador ali logo ao lado, coletando os dados, eu preferi trocar por esse SP32, porque ele conecta no Wi-Fi, é mais fácil. Além disso, eu usei um clock, um motor e um buzzer. Aqui nesse slide é fácil de ver a montagem, então dá pra ver qual cor que tá conectada com qual ponto do módulo HX711, então dá pra ver quais extremidades estão conectadas na parte de energia e quais para diferença de potencial. Aqui é possível ver a montagem que eu fiz do sistema como um todo, então todas essas conexões elas são verdadeiras, então tá realmente conectado nesses pinos. Então aqui tem o módulo do motor, o buzzer, o clock, mas só tem uma coisa aqui que pelo desenho eu precisei utilizar uma bateria, mas na realidade do meu projeto eu uso uma fonte mesmo, então o motor está conectado na tomada. Além disso, aqui é uma visualização do lado, né, do desenho. Eu trouxe mais essa visualização para vocês entenderem como que está conectado os meus fios. Os meus fios da célula de carga, como você pode ver, ela está engastada lá na ponta. O peso está bem na extremidade para causar a deformação. E todos os fios, eles passam por baixo da impressora 3D. Então, eles passam tudo por baixo e chegam na parte de trás. A parte de trás, ela tá com todos os fios meio que soltos. Eu resolvi não utilizar uma protoboard. Então, tá tudo na caixinha atrás, todos conectados. Uma outra coisa que eu fiz foi fazer um procedimento de calibração. Por quê? Porque o valor que sai no Arduino, que eu conseguiria correlacionar com a pesagem, né, não é um valor elétrico, não tem uma significância física, né? Então, o que eu resolvi fazer? A partir de um multímetro, eu calculei qual que seria a diferença de potencial entre os pontos C e D, então, a partir do fio verde e branco da célula de carga, e eu consegui, então, fazer essa curva de calibração. É interessante porque consegue ver que uma maior diferença de potencial está relacionada ao maior peso. Então, por exemplo, 1,5, 1,5 kg, tem uma maior diferença de potencial comparado com 142 gramas. Aqui tem como é o funcionamento do meu equipamento. Então, ele é um sistema de controle, então eu defini horários específicos, então às 8, às 10, meio-dia,
onde o equipamento ele liga e ele vai realizar a medição, descobrir qual é o peso que está ali na balança. Se esse peso for menor do que 15 gramas, ele começa a girar o motor até que essas 15 gramas sejam atingidas. E assim que ele atinge essas 15 gramas, ele toca um buzzer para avisar os meus gatos que a comida fresca está ali pronta, que eles poderiam tomar ir lá comer a qualquer momento. E além disso, todos os dados eles estão sendo enviados para uma planilha de Excel, na verdade é o Google Sheets, porque assim ficaria muito mais fácil para eu simplesmente pegar os dados e analisar. Então, esses são os dados que eu analisei. Então, aqui embaixo do gráfico é possível ver a hora, o minuto e o segundo dos dados coletados. E qual que era a pesagem, né, nesse momento. Uma coisa que eu percebi, que eu achei muito legal, é a parte da quantidade de comida. Então, no início do dia, eu basicamente enchi, né, ali, coloquei no reservatório, e foi muito mais fácil para o motor começar a despejar a comida dentro do pratinho. Acontece que ao longo do dia a comida foi acabando, então o motor, mesmo por mais que ele girasse, às vezes ele não conseguia ter comida suficiente na frente dele para derrubar no pote a comida. Então é por isso que você consegue ver várias vezes uma coisa mais plana, né, ali no gráfico, e depois do nada um pico alto, porque caía muitos de uma vez. Isso aconteceu às 6 horas da tarde, por isso que tem esse plano muito longo, porque a comida estava acabando e eu não percebia, não tinha reabastecido, e aí quando eu fui olhar, vi que o motor estava girando, mas não estava preenchendo, então é por isso que depois funcionou. Então foi interessante de conseguir ver isso. E agora eu queria mostrar ele funcionando para você. Muito obrigada, espero que você goste.